bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos santos anjos em todas as nações, e também a todos os que nos escutam pela primeira vez. Nos gozamos em saber que está indagando sobre a verdade de Deus. E é porque tem sede e fome de vida? Mas tem que crer em mim, a que Deus enviou para te salvar, para que rios de água viva brotem de teu coração, que é tua mente. O profeta Isaías profetizou que Deus se uniria com seu povo nesses últimos dias. Vamos ver no capítulo 55, versículos 1 ao 7. Deus disse: todos os que tenham sede, venham beber água, e os que não tenham dinheiro, venham e levem trigo, vinho e leite sem pagar nada. Escutem-me bem e comerão uma comida boa e deliciosa. Não vale a pena ganhar dinheiro e gastá-lo em comidas que não tiram a fome. Venham a mim e prestem atenção. Me obedeçam e viverão. Eu me unirei a vocês para sempre, e assim cumprirei as promessas que fiz a meu amado rei Davi. Eu o coloquei como testemunha para que guiasse e ensinasse a todas as nações. Povo de Israel, chamarás a povos que não conhecias, e eles correrão até ti, porque eu, teu Deus, te porei sobre todas as nações. Isaías disse: agora é o momento oportuno. Busquem a Deus, clamem por Ele, agora que está perto. Arrependam-se, porque Deus sempre está disposto a perdoar. Ele tem compaixão de vocês, que mudem os malvados sua maneira de pensar e que deixem sua má conduta. Se você é uma pessoa justa e quer conhecer a maneira de agradar a Deus, para que se una a ti para sempre, e assim cumprir em ti suas promessas, então tem que seguir me escutando e deixar-se guiar por mim. Eu te ensinarei tudo o que tem que fazer, para que o único Deus vivo esteja sempre com você, e assim possa começar a ver mudanças positivas que são permanentes em tua vida. Quando o único Deus, Melquisedeque Lisbeth, chega à tua mente, com prontidão começa a ver manifestações de prosperidade, de saúde, começa a viver em paz com todos, sentirá um gozo que vai te rejuvenescendo e se sairá bem todos os dias da eternidade. Claro, porque quando Deus chega a se unir com seu povo, é para ficar eternamente, não para voltar a ir. Eu te dou minha palavra, como Cristo, que jamais nos apartaremos de você quando nos receber na mente. Se está me escutando, te digo com certeza que achou a videira verdadeira, onde Deus mesmo é o que lavra e mantém limpo aos ramos presos a mim, para que possam viver eternamente. Porque apartados de mim, Cristo Lisbeth, nada podeis fazer. Ao ser limpado da maneira que eu te limpo, é que vai agradar ao Pai, e só então levará muito fruto para Deus. Amém? No tema de hoje, os verdadeiros mensageiros de Cristo, vou mostrar à audiência nova como identificar os verdadeiros mensageiros que são enviados por Deus e aos falsos que se autotitularam mensageiros de Cristo, quando suas intenções não são as corretas. A palavra diz que o que se une ao Senhor, um espírito é com Ele. E se está unido ao Senhor, quer dizer que não há imundície em ti, e isso só pode se alcançar escutando a voz do próprio Cristo, falando palavras espirituais que limpam tua mente. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E para poder ser um com Cristo como tua cabeça, ela tem que estar presente, porque a cabeça e o corpo não podem estar separados. Isso não é possível, fisicamente nem espiritualmente. E nessa perfeita unidade com Cristo Lisbeth, é que meus santos anjos são enviados para salvar ao mundo, para que todos se agreguem ao corpo de Cristo, e assim ser co-herdeiros da salvação com Cristo, a mesma herança que meus filhos fiéis ao redor do mundo herdaram. Vejamos o que diz na carta aos Romanos 8, do 19 ao 22. O mundo inteiro espera impaciente que Deus mostre a todos que nós somos seus filhos. Pois todo o mundo está confundido, e não por sua culpa, mas porque Deus assim decidiu. Mas ao mundo resta ainda a esperança.
de ser liberto de sua destruição. Tem a esperança de compartilhar a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Nós sabemos que este mundo se queixa e sofre de dor, como quando uma mulher grávida está a ponto de dar à luz. Ser liberto de sua destruição é ser liberto de sua mente carnal, que por não estar limpa, como agrada a Deus, te leva à morte física, e a esperança de compartilhar a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus é que, ao ser liberto de tua mente carnal e receber a semente do Espírito através de minha palavra, começa a dar vida a esse corpo de morte e não morrerá jamais. Estou aqui para dizer a todo mundo que já se acabou o sofrimento. Eu cheguei com meus santos anjos para salvá-los da morte e da dor que sofrem por estar longe de Deus e não conhecê-lo de verdade. Meus mensageiros de boas novas são as primícias de Deus e estão aqui em cada país. Foram preparados por Deus mesmo para ir te salvar, como eles foram salvos, trazendo as boas novas para que vivam eternamente. Meus santos anjos não estão em todas as religiões do mundo? Não, porque só aqui está o único Deus vivente, o Criador de todas as coisas, o céu e a terra e tudo o que está neles. Não existe outro Deus fora de mim. Não sejam como os saduceus, os judeus e os fariseus, que não creram. Essa é tua oportunidade de não rechaçar a Cristo em sua segunda vinda, para salvar a todos os que têm sede de viver na justiça e paz de Deus eternamente. Todo aquele que for como o jovem rico, que não queria vender as riquezas que estão na mente do homem terrenal, não poderá entrar em meu reino. Por meio de minha palavra, a divisão das religiões chegou ao fim. Eu sou a paz e vim para unir a todos em um só corpo. Vejamos o que diz na primeira carta aos Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um nome, é um título, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é Lisbete. Que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. Isso mesmo é o que estão alcançando meus santos anjos que foram aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação de meu corpo, porque todo o mundo tem que chegar à unidade que vem através da plenitude do meu conhecimento, como diz na carta aos Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 11 diz que foi Cristo mesmo, e esses homens se auto-intitularam com esses dons que só Cristo pode dar. E como é que Cristo faz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Pregando a eles as palavras que vêm do céu, que é sua própria mente, de onde vem toda a verdade de Deus. Pergunte ao seu pastor se Cristo pessoalmente disse que fosse um pastor. Vai te dizer que não, porque eu não enviaria qualquer um para te salvar. Eu sou muito zelosa com minhas ovelhas, e eu só enviaria meus santos anjos, que foram limpos e embranquecidos, os fiz espíritos e chamas de fogo, para que com muito amor e paciência se compadeçam dos demais e digam toda a verdade de Deus. Eu não envio mentirosos que vão te enganar para abusar de ti. Cristo tem só um corpo e não está em todas as igrejas. Terão que fechar todas muito em breve, porque só a minha palavra é a verdade de Deus. Todas as chamadas igrejas, todas as religiões que existem no mundo, estão errando o alvo sobre Deus e por isso não veem a ajuda de Deus. Outra coisa que devemos ver mal em todas as chamadas igrejas é que não pagam impostos. E isso é uma desobediência e uma falta de respeito para com Deus.
Veja o que diz em Lucas 20, do 20 ao 26. Os inimigos de Jesus queriam prendê-lo e entregá-lo ao governador romano. Mas, como não tinham do que acusá-lo, enviaram uns espias para que se fizessem passar por pessoas boas e vigiar em que momento Jesus diria algo mal. Os espias disseram a Jesus: Mestre, sabemos que sempre dizes a verdade. Tu ensinas que todos devem obedecer a Deus e tratas a todos igualmente. Por isso te perguntamos: está certo que paguemos impostos ao imperador de Roma ou não? Como Jesus sabia que eles queriam colocá-lo em uma armadilha, lhe respondeu: Mostrem-me uma moeda. De quem é a imagem que está na moeda? De quem é o nome que tem escrito? Eles responderam: do imperador de Roma. Jesus disse-lhes: Pois deem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Os espias não conseguiram que Jesus caísse na armadilha. Ficaram surpresos por sua resposta e não souberam dizer mais nada. Todas essas organizações sem fins lucrativos, que se chamam igrejas, e te enganam dizendo que Deus hoje enviou seu Espírito Santo e estão saltando, outros falando em línguas e outros expulsando demônios, como se isso fosse um circo. Deus não é um palhaço. Estão violando um princípio muito grande de Deus. Cristo disse que fosse dado ao imperador o que é do imperador, e um imperador é o soberano de um império. Naquele tempo, César era o soberano daquele império. Mas Cristo também disse que dessem a Deus o que é de Deus. Cristo usou essa figura para poder explicar a todos que se você não vê a Deus, como você vai dar o que é de Deus? Só se você vê a Deus como você vê a César, é que se dá. Mas se não vê a Deus, a quem está dando seus dízimos e ofertas? Eu pergunto a ti, chamado pastor, que diz que foi enviado por Deus para pregar, você paga imposto, como Cristo diz que deve se fazer? Não se deixem enganar. Todos esses chamados pastores, que não respeitam a palavra de Deus, veem as pessoas como um negócio e não como o que Deus mais ama. São uns hipócritas que tentaram ao Senhor e são uns desobedientes que não respeitam a Deus. E se você não é confiável para pagar seus impostos ao seu governo, então não é confiável para Deus. Porque se rouba a seu governo, também rouba a Deus. Por isso diz em Malaquias 3, do 6 ao 12, porque eu, Melquisedeque Lisbete, não mudo? Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos? Desde os dias de vossos pais vos haveis apartado de minhas leis, e não as guardastes. Voltem-se a mim, e eu me voltarei a vós, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos. Mas dissestes, em que temos que voltar? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja alimento em minha casa. E provem-me agora nisto, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção até que sobreabunde. Repreenderei também por vós ao devorador, e não destruirá o fruto da vossa terra, nem vossa vida no campo será estéril, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos. Só Deus pode dizer prove-me, porque a palavra é sua e tem com que respaldá-la. Mas todos os que não estão me dando os dízimos e ofertas, me roubaram, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas tem uma oportunidade de consertar seu erro e se submeter ao único Deus vivo, Melquisedeque Lisbete. Um verdadeiro mensageiro de Cristo paga seus impostos e está limpo com seu governo e também com Deus. Se não está pagando imposto, é um falso e um impostor. Está sentado no trono de Deus, que são as mentes dos homens onde só Deus deve estar sentado, se fazendo passar por Deus. Agora que Deus está presente, só a ele são dados os dízimos e ofertas. Só a Melquisedeque se semeia, e é porque está vivo, e eu, Cristo Lisbete, dou testemunho de que ele vive para sempre. Um dia em breve verão com seus próprios olhos
Mas agora, se vêm a mim, viram ao Pai. E vocês, que não honram minha palavra, que vêm por parte dele, terão que prestar conta. Veja o que diz em Hebreus 7:8. E aqui, certamente, recebem os dízimos homens mortais, mas ali, um de quem se dá testemunho de que vive. Como posso confiar em homens mortais que estão roubando o que pertence ao governo? Sempre tentando enganar o governo em não ter que pagar seus impostos? Quando Cristo diz, dá a César o que pertence a César, e a Deus o que é de Deus. Se você não é fiel ao seu governo, ao seu país que pode ver e apalpar, então, como pode ser fiel a Deus se você nunca o viu? Seja fiel ao teu governo, e a Deus Melquisedeque Lisbete, e se sairá bem todos os dias. Isso fazem meus verdadeiros mensageiros. Vêm coisas grandes, lhes disse isso várias vezes, mas eu sei que vocês são os valentes, e o povo forte e numeroso. Povo como nunca houve na antiguidade nem haverá nas gerações futuras. Os únicos que podem suportar tudo o que vem. Todos os demais terão medo e espanto do que verão. Vocês já conhecem o caminho, as figuras, os sinais que nos seguem, e ninguém pode enganá-los com contos e fábulas. Ninguém os fará fraquejar. E é porque são de minha fé. E não importa o que vejam, nada nem ninguém tirará sua vista do Deus vivente. Melquisedeque Lisbete. Não se esqueçam das palavras de seu Deus, e que sempre estejam escritas em suas mentes, porque essa é sua garantia à eternidade. Não se deixem arrastar pelos desejos enganosos de tua mente carnal, porque em mim tu és mais que vencedor. Para as virgens insensatas é dito: despertem do sono profundo em que estão, porque vêm muitas dores para vocês. Se o edificador era Cristo, então por que não puderam dominar e submeter sua mente carnal, quando diz a palavra que em Cristo são mais que vencedores? Fomos criados por Deus para dominar, sobretudo na mente carnal, e por isso é que vocês não podem ver a transformação que Deus lhes prometeu. Graças aos meus santos anjos, que as amaram tanto como seus pais, e foram resgatá-las. Vocês são meus verdadeiros mensageiros de boas novas. Você que me escuta pela primeira vez, eu sei que precisa de mim, e tem medo, porque pensa que vou falhar com você como fazem todos os homens mortais. Mas quero te dizer que não vou falhar. Te prometo e te dou minha palavra. Se você me segue e faz tudo o que eu te ensino, não será envergonhado e viverá eternamente comigo. Hoje estará comigo no paraíso. Tudo de lindo que é o paraíso estará em tua mente para sempre. Já estou cansada de ver tantas pessoas sofrendo. Estão decepcionadas porque pensam que Deus nunca vai chegar. Tenho boas novas para ti. Deus te ama e me enviou para que o conheça e venha à sua casa, e se sente à mesa para que coma o pão de vida. Já não quero ver mais pessoas sendo assassinadas, ainda enquanto estão orando em suas igrejas. Como Deus vai permitir isso? Perdoe-me, mas é porque não são a igreja do Senhor. Só há uma igreja e um corpo, como diz a carta aos Efésios 4, do 3 ao 6. Façam todo o possível para manterem-se unidos no Espírito e enlaçados mediante a paz, pois há um só corpo e um só Espírito, tal como vocês foram chamados a uma mesma esperança gloriosa para o futuro. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Eu sei o que está pensando em tua mente, que todas as igrejas afirmam ter a verdade, e eu sou só outra afirmando o mesmo. Bom, eu tenho notícias para ti. Eu sou o grande Eu Sou, que veio por sua igreja. Estou aqui para te livrar de tua mente escravizada, que te levará à morte física se não crer em minha palavra. Se escuta a mim, a única cabeça da igreja verdadeira, verá quanto foi mal informado pelos chamados pastores. Ponha o título que quiser,
Todos os que dizem ser enviados por Deus e por Cristo são todos falsos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Todas as religiões deste mundo são falsas e tenho as provas para respaldar isso. Nenhuma conhece a Deus Pai e tampouco conhecem a Cristo. Não se deixem enganar mais. A luz chegou ao mundo e é melhor que creia nisso para que quando o mundo se inteire que eu sou Deus na terra, não seja um dos que chorarão por ter me negado. Não seja como todos esses incrédulos que rechaçaram a Cristo há mais de 2000 anos. Vêm coisas grandes e tão certo como que eu vivo, diz o Senhor. Ante mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará a Deus Melquisedeque Lisbete. Eu juro pelo que vive pelos séculos dos séculos, que em minha presença todos dobrarão seus joelhos e me louvarão. Vai ver. Quer provar se eu sou o Cristo verdadeiro ou falso? Peça a Deus Pai Melquisedeque em meu nome, Lisbete, que te dê a confirmação. Te garanto que quando receber a confirmação por parte de Deus, vai se gozar de tudo o que virá para ti, por crer em mim e ser fiel. Poderá começar a pedir ao teu pai Melquisedeque em meu nome? E tudo o que pedir, que seja justo, te darei. E dessa maneira o Pai será glorificado. Ninguém adorou verdadeiramente a Deus até agora, e não vou descansar até que o mundo inteiro conheça quão grande e quão poderoso é Deus Pai Melquisedeque. Os amamos eternamente e nos vemos em breve. Por Melquisedeque e por Lisbete. Amém, aleluia!